Paz do Senhor para os irmãos, graça e paz para todos, bom dia, feliz sábado para vocês, animados? Sempre animados, né? Glória a Deus, sábado podemos estudar a palavra de Deus. Eu espero que você esteja tão alegre como eu também estou alegre. Estou alegre. Por que estás alegre, né? Não vou cantar não, irmãos, não precisa se preocupar não, né? Se eu começar a cantar aqui, há um mover aqui, todo mundo se levanta e vai embora. Muito bem, irmãos, estudo da palavra de Deus hoje, feliz sábado para vocês, né? E hoje, 7 de setembro, né? Oremos pela pátria, dia da independência do Brasil, né? Abri apenas um parênteses aqui, orar pelo nosso Brasil, orar pelo nosso estado, orar pela nossa cidade. Quando digo nossa cidade, é porque eu estou inserido dentro dessa cidade. Apesar de ser lá dos Caiçaras, lá de Santos, passando por algumas cidades, mas hoje eu estou aqui em Campinas e eu considero essa a minha cidade. Me apaixonei por essa região, me apaixonei pela cidade, me apaixonei por vocês aqui também, um povo muito amoroso, muito caloroso. Então, fico muito feliz de poder estar aqui junto com vocês, congregando com vocês aqui também, tá? Então, vamos orar também pela nossa cidade, uma região muito rica, forte no estado de São Paulo, e nós precisamos que essa cidade cresça cada vez mais, tá? Então não se esqueça, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades que tem, violência, corrupção, enfim, não vamos olhar para as coisas ruins, mas vamos olhar para as coisas boas que Campinas nos oferece, que a região de Campinas nos oferece. É você poder ir passear no Parque Taquaral, de você andar por essa cidade maravilhosa, todo final de semana tem alguma coisa diferente aqui, perto de Jundiaí, perto de Pedreira, perto ali você compra lá as porcelanas, olha que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. Não vamos olhar só para as coisas negativas, mas olhar para as coisas positivas. Então nós precisamos orar também pela nossa cidade, amém? Ok, vamos lá então. Lição de número 10 já, hein? Já estamos na reta final dessa lição. Uma lição bacana, bem legal mesmo. Passou tão rápido, falando sobre vidas missionais. E hoje nós vamos falar desse camarada, Paulo, o maior plantador de igreja. Quem somos nós para falar de Paulo, né? O que dizer deste homem? Escreveu 13 cartas, praticamente metade do Novo Testamento foi escrito por ele, boa parte do livro de Atos conta a sua história, quer dizer, é um cara extraordinário, um apóstolo fora da curva, um homem que a gente tem que tirar o chapéu para ele. E diante de tudo isso, ele, né, foi o maior plantador de igreja que a Bíblia relata para nós, que a gente tem conhecimento. É nesse homem que a gente vai conversar um pouquinho. Falar dele é um tanto quanto difícil, devido às suas várias particularidades que tem. As suas cartas, menções, o que ele passou, tá? Mas a gente conhece um pouquinho da história, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso, tá? Espero que vocês estejam junto comigo, mesmo aquele que porventura não conseguiu acompanhar durante a semana, não tem problema, acho que é fácil da gente poder discutir, debater, conversar, e é isso que a gente quer, tá? Uma troca de experiências, tá? Troca de conhecimento. Eu quero muito mais aprender com vocês do que trazer alguma coisa aqui para vocês, tá? Eu quero sair daqui melhor, diferente, sabendo um pouquinho mais com vocês, ok? Então, o nosso objetivo de hoje diz o seguinte:
é relembrar, a gente vai ter como foco hoje, relembrar o estudante da palavra de Deus, fatos da vida do apóstolo Paulo, um exemplo na missão, para desafiá-la a praticar os ensinos aprendidos com a sua biografia. Esse é o final da nossa lição, a gente tem que ter esse objetivo, que é aprender um pouco com a sua biografia. O texto base diz assim, que vai servir de norte para nós nessa lição. Agradeço a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Eu quero fazer um parênteses aqui nesse texto básico, para a gente só entender um pouquinho o que Paulo está dizendo aqui e aonde ele pretende chegar. Ele diz assim, que tem me dado forças, agradeço ao Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Em determinado momento da vida de Paulo, ele entendeu qual era a missão dele. A missão dele, depois que ele se converteu, a missão dele foi levar a palavra de Deus, foi levar o Evangelho. E ele agradece a Deus por ter dado forças para ele cumprir essa missão. E o segundo, ele agradece porque ele achou merecedor, porque ele me escolheu para servi-lo. Ele agradece pela missão e agradece a Deus por ter escolhido ele para servi-lo. Isso abre um pouco para nós, nossa mente, de a gente lembrar um pouco desse agradecimento. Agradecer a Deus por também estar disposto a servir ao Senhor. Deus tem um leque aberto de bênçãos para nós. E nós agradecemos por todas as bênçãos derramadas nas nossas vidas. Mas também agradecer a Deus pela oportunidade de servi-lo. A oportunidade de nós estarmos aqui hoje. Agradecer a Deus pelo fato de Ele nos conceder a graça e a bênção de adorar, louvar e glorificar o Seu nome. Estar aqui neste sábado, na casa do Senhor, é motivo de grande alegria para nós. E agradecer a Deus por isso. Ok? E aí, então, a gente parte um pouquinho para a nossa introdução, até para a gente lembrar um pouquinho da história um pouco de Paulo. Tá? A maior metrópole da América Latina chama-se São Paulo, em homenagem a esse apóstolo. Tá? Você não vai encontrar uma cidade chamada São Fábio. Por enquanto, acho que você não vai encontrar uma cidade chamada dessa. Né? Ninguém conhece, pastor. Não vai conhecer. Ninguém conhece. Se existe, ninguém conhece. Não vai achar, tá? Mas São Paulo, você vai achar. Né? A maior metrópole da América Latina, a quinta maior cidade do mundo. Tá? Por quê? É em homenagem justamente a esse homem. Tá? E aí a gente vai entender um pouquinho que ele foi um grande desbravador da igreja. Tá? Ele percorreu aquele tempo antigo de navio, a pé, a cavalo, de carruagem, não sei, tá? De que forma ele foi das suas viagens. Mas a gente observa que ele foi esse homem. E ele dedicou a sua vida a proclamar esse evangelho, a dar as boas novas, a falar de Cristo quando ele teve o encontro. Ele contribuiu para o estabelecimento e o crescimento do cristianismo. Então ele foi ali dedicado e realmente focado na sua missão, em todo o seu período. E apesar de todas as circunstâncias adversas que ele teve, ele foi o plantador de igreja durante pouco tempo de que ele andou, a gente vai observar, mas em muitos lugares diferentes. Não foi simplesmente numa pequena região, mas andou por vários lugares onde ele plantou a igreja, várias igrejas, e não só plantou, mas também ele acompanhou essas igrejas.
Então a gente vai falar aqui um pouquinho desse homem que contribuiu de uma maneira extraordinária para que o evangelho fosse levado, tá? E aí, sem mais delongas, até para a gente poder começar a conversar um pouquinho e discutir as ideias, a gente vai partir para nossas questões de debate, as nossas questões de estudos, tá? Atenção, atenção. Honda Fit BVT 2197. Repetindo. Vamos lá, então. E na primeira questão, a gente vai falar desse judeu zeloso. Paulo, o judeu zeloso. Vamos falar um pouquinho dele antes da conversão. Como que ele era, onde que ele morava, e aí as passagens estão aqui. E diz o seguinte lá, olha, vamos conversar com a classe sobre a origem e a educação de Paulo. De onde ele veio, qual era a educação dele, e a gente pode dizer que ele era um homem culto e bem preparado? Sim, não? Ele era culto e preparado? Sim. Então, essa aí já está respondida. Ok. Agora sim, a origem e a educação. De onde ele veio? Paulo de Tarso. Olha só, o pessoal está esperto, hein? Estamos caminhando bem. Então, ele era culto e bem preparado? Sim. Ele veio, a sua origem, uma cidade chamada Tarso. Tá? Agora, para o 10. A educação dele. Como é que foi a educação dele? Antes, né, da conversão. Como é que foi a educação dele? Quem? Ouvi? Quem? Pastor. Ele nasceu em Tarso, né, da Cilícia. E como naturalmente era uma cidade que tinha costumes diferentes daquelas que os judeus tinham, seus pais então o mandaram para Jerusalém. E foi em Jerusalém que ele recebeu a educação dele, aos pés de um professor, que era muito renomado, né, chamado Gamaliel. Esse Gamaliel foi, portanto, a pessoa que instruiu o jovem Saulo naquela época. E foi muito bem preparado, porque a gente, lendo as suas cartas, conhecendo o ministério de Paulo, percebe que realmente ele era uma pessoa muito bem preparada em todos os sentidos, né? Tanto no sentido teológico, conhecimento da palavra de Deus, como também, né, no sentido dos seus conhecimentos naturais. Isso vem mostrar que ele tinha toda a capacidade, como teve, para fazer o trabalho que ele conseguiu realizar na sua vida. Talvez a gente vai discutir isso mais tarde aí na lição, mas você mesmo acabou de dizer, nós temos na Bíblia 13 epístolas que levam o nome dele como autor. Hebreus é o livro que fica entre as cartas de Tiago e João, Pedro, não tem o nome do autor. Mas você leu a última parte do capítulo 13 de Hebreus, você conclui que Paulo também foi o autor da carta aos Hebreus. Tem o dedinho dele lá, né? Exatamente. O que ele diz ali no final da carta aos Hebreus, dá para a gente entender isso, que ele foi o autor dessa carta também. Então, Paulo era realmente a pessoa que tinha uma instrução muito grande, e isso o ajudou também bastante no ministério. Por isso que Deus o chamou, como ele diz lá em outro texto, né, desde o ventre da mãe dele. Muito bem, obrigado, pastor Genésio. E a gente vai observar que, olha só, Tarso, de onde que ele veio?
Tá? Vamos falar um pouquinho da cidade de Tarso. Tarso tinha aproximadamente 500 mil habitantes naquela época. Tinha uma estrada principal, que era uma rota boa de comércio, que ligava a Síria e a Ásia Menor. Está aqui, ó. Tarso está aqui, ó. Tá? Isso contribuiu para o desenvolvimento financeiro da cidade. Foi construído um porto onde navios ancoravam. Em consequência da localização geográfica da cidade de Tarso, atividades culturais, filosofia, artes, uma cidade tipicamente universitária para a época. Então, Tarso era um grande desenvolvimento econômico, tá, que tinha ali. E ali tinha o início de grandes pensadores. Artes, cultura, atividade, filosofia. Então, isso contribuiu para que ele estivesse num grande centro econômico e desenvolvimento cultural, social e educacional. Né? A gente tem algumas cidades típicas universitárias. Ela funciona, a cidade fica cheia mesmo durante período escolar e depois das férias a cidade esvazia. Né? Aonde que o João estuda, o Vitor, o Jacques? Inatel. Santa Rita está tendo um congresso agora lá, não está tendo? De tecnologia, não é? É uma cidade que respira universidade. Mas quando termina o período escolar, acho que ali fica meio tranquilo lá, né? Bastante, né? Então, Tarso, além de ser essa cidade universitária, mas tinha 500 mil habitantes, era uma cidade muito grande. Tá? O último censo que foi feito aqui em Campinas, Campinas está com 1.200.000 habitantes, tá? Atualmente. Lá estava Paulo. A descendência de Paulo, o nome, e as pessoas tinham a cidadania romana pelo fato de ter feito alguma coisa extraordinária na época. Então, conta-se que os antepassados de Paulo, pai, avô, bisavô, devem ter prestado algum serviço especial para ele ter uma cidadania romana. Tinha uma herança judaica muito grande e estudou com Gamaliel, como o pastor Genésio falou já, fariseu e fiel cumpridor das tradições orais. Esse é Paulo. Então, olha só as características de Paulo. Olha como que era o conceito dele. Vamos pegar assim, começando pelo o currículo de Paulo. De onde você veio? Eu vim de Tarso. Opa, onde é Tarso? Tarso tem essas características, essa cidade assim, forte culturalmente, filosofia, artes, uma cidade importante. Tá, e quem são a sua descendência? A minha ascendência tem uma linhagem que vem de Roma. Eu tenho cidadania romana. Meu pai, meu avô, meu bisavô, por algum motivo, tinha isso. Tá? E você estudou com quem? Estudei com Gamaliel. Cara, um homem formado, um homem dedicado. Tudo. Opa! Então, a gente vê que esse camarada é um camarada diferente. Tá? Então, a gente observa aqui, voltando aqui rapidinho, a origem de Paulo, a educação dele, e podemos ver que ele era um homem preparado e culto, tanto na parte espiritual, a gente vai falar disso, né, de conhecimento teológico, mas também no seu conhecimento secular, os seus ensinos secular que ele tinha. Fábio, uma Pode coisa falar. interessante é que Paulo foi um instrumento muito utilizado porque ele conseguiu, naquele momento, unir o melhor de duas situações. Tá? Uma, que ele era uma pessoa preparada no conhecimento da doutrina dos fariseus. Como você falou, ele foi criado como judeu, sob os pés de Gamaliel, que teve todo o ensino dos fariseus, os tipos mais extremados, e aprendeu muito bem, inclusive como eles pensavam e o que ele achava que era certo. Sim. E ainda tinha o prestígio de ser um cidadão romano, que era quem estava dominando ali, e que te dava algumas prerrogativas e direitos que durante o ministério ele sempre usou com maestria, para evitar de ser preso, muitas vezes ser morto, valendo dessa prerrogativa. Então, o Paulo foi uma pessoa que ele estava na hora certa, no lugar certo, com todas as credenciais
para permitir o que a gente vai conversar ao longo da lição. Porque a origem dele, como você já colocou, as prerrogativas que ele desfrutava como cidadão judeu, a mesma coisa de forma bem pequena de falar de você ter cidadania americana e europeia. Você consegue entrar nos Estados Unidos sem nenhum problema e passar por toda a Europa sem nenhum problema, tendo os mesmos direitos que um cidadão americano e europeu. Paulo tinha isso, ele tinha os mesmos direitos do que o cidadão romano que estava dominando todo aquele continente. Tá certo? Então é uma coisa interessante por isso. Ele tinha todas as prerrogativas para desenvolver o que ele fez durante a lição. Perfeito. Obrigado, Beto. Pergunta 2. Esse camarada, então, só que ele está com uma visão obscura, tá? Comente com a classe sobre o ódio de Paulo nutria contra Jesus e os cristãos. De onde vinha toda essa raiva? Ora, por que ele tinha então essa raiva? O que aconteceu? Ele, né, a gente está falando do Paulo sem ser transformado ainda, ok? Tá? E aí comente então, de onde nutria contra Jesus e os cristãos esse ódio? De onde vinha essa raiva dele? Por que ele sentia essa raiva? Jacques. O próprio Paulo esclarece isso para a gente em Atos 22, né? Exatamente por essa passagem que a gente estava falando de quem era ele, né? Ele falando que foi aluno de Gamaliel, né? Então Paulo disse, e aqui Paulo está sendo preso, porque já é Paulo, não é mais Saulo, né? Já está pregando o Cristo, o novo evangelho. Ele diz assim, a multidão, sou judeu nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Ele aqui está declarando quem era ele, né? O que ele fez. Eu fui educado, eu aprendi a lei, e os costumes, e os hábitos, e fui muito zeloso. E vi que tinha um pessoal aí querendo fazer bagunça. Estavam falando de um caminho novo, de coisas novas que não tem nada a ver com o que a gente sabe. E ele vira para o povo e fala, ó, eu fui do jeito que vocês são hoje. Mas ele foi, né? Ele tinha consciência disso já. Então ele fala, ó, e como eu era muito zeloso, e eu estou vendo que esse povo aí desse caminho novo, dessas coisas novas, estão todos errados, não tem nada a ver com o que a gente aprendeu, eu fui atrás deles. E fui com carta de prisão, podendo levar para a prisão quem eu quisesse. Até consenti em mortes. E aqui ele está falando de Estevão, né? Estevão que nós já estudamos, inclusive. E Saulo de Tarso estava lá, participou, viu tudo isso acontecer. Então é bonito quando a gente está num momento que a igreja vem insistindo com a gente, tentando nos ensinar, né? Essa vida missional que a gente precisa entender e praticar. E não só nós, isso é um movimento que tem acontecido de forma muito forte no mundo, em todas as igrejas e religiões. Paulo entendeu que o que ele tinha aprendido não era tão certo assim. Não precisava ter o exagero que tinha. Até por isso, ele se tornou este homem, que a gente está estudando hoje. Mas até então, ele foi um grande perseguidor. Ok, muito bem, obrigado. O jeito de ser de Paulo não mudou. Isso é uma coisa importante.
ele viveu aquilo que ele acreditou. Ele viveu de forma intensa. Ele, como fariseu, ele viveu aquilo que ele acreditou que era verdade. De forma intensa. Tanto que na cabeça dele, naquele momento, ele estava fazendo o certo. Para ele era o certo, né? Ele ser implacável naquele momento era o certo, porque ele aprendeu por Gamaliel, por toda a cultura que ele coloca em Gálatas 1, 13 e 14, que ele era até um dos melhores do pessoal dos fariseus, no zelo e no cuidado. Ele era intenso naquilo que ele acreditava. O problema é isso, e aí a importância de quem leva a palavra. Você está formando pessoas. Se você formar uma pessoa errado, você pode estar desviando ele do caminho certo. Paulo, nesse momento, no momento da pergunta 2, por que ele perseguia e nutria ódio contra os judeus e a Cristo? Porque ele acreditava que eles eram errados e que estavam jogando contra o que era o certo para Deus. E por isso ele perseguia. Isso é uma coisa que é importante. Ele viveu intensamente aquilo que acreditava, durante toda a vida dele. Isso é uma coisa que é muito legal. Ele não mudava, não era volúvel ao que ele acreditava, não. Entregava a vida a fazer aquilo que ele achava certo. Ok, perfeito, né? Lembrando aqui, o comentário que o Beto acaba de fazer, ele tem base em João 16, versículo 2. Diz assim: vocês serão expulsos das sinagogas, de fato, matar pensará que está prestando culto a Deus. De onde vinha toda essa raiva de Paulo? Foi exatamente isso que o Beto falou. Ele dizia aquilo, aliás, ele fazia aquilo que ele vivia, né? Vivia, aliás, aquilo que ele realizava, porque ele foi formado nessa crença. Esse era o judaísmo daqueles dias. Os judeus esperavam o Messias, mas esperavam o Messias de uma outra forma. Eles esperavam talvez um rei que viesse tirar Israel do jugo romano. E isso não aconteceu. Então eles rejeitaram totalmente o Messias. E aí começa então a perseguição dos judeus contra os cristãos. Então Paulo, ele tinha lá no íntimo dele, como disse o Beto, ele tinha razão para fazer o que estava fazendo. Ele fazia por acaso porque queria prender ninguém, porque essa era a crença dele mesmo. E fazendo isso, ele julgava que estava realmente prestando um culto a Deus. Estava totalmente enganado, e depois, graças a Deus, ele entendeu isso, né? Aí ele muda, né? É. Vamos avançar aqui um pouquinho. O que a gente tem? Então, só para a gente retomar aqui, tá? Ele foi então para Jerusalém, aproximadamente 20 anos, e estudou com esse doutor, esse mestre, o Gamaliel. E na época ele deve ter ouvido falar de Jesus, deve ter ouvido falar. Mas como foi comentado aqui, né, ele estava com uma visão deturpada, ele foi ensinado aquilo, porque ele era um fariseu, um judeu fariseu. E aí, acreditava-se num Cristo que viria para tirar do jugo romano, outro Cristo, não aquele Cristo que estava sendo falado, que foi pregado, que foi morto, não era isso, tá? Logo após o advento da descida do Espírito Santo, cresce muito esse movimento dos cristãos, o pessoal, né, os judeus, junto ali, fariseus, saduceus, eles acham que a doutrina, então, está sendo deturpada, está sendo errada, eles estão desvirtuando o nome de Deus, a palavra de Deus, segundo o conceito deles, né, então. E aí, então, eles passam, então, a aprender. Paulo, então, diante de tudo que nós falamos lá atrás, na outra pergunta, o seu conhecimento teológico, o seu conhecimento secular, de onde ele veio, ele, então, tem essa autonomia e passa, então, a perseguir, a aprender os cristãos de casa em casa. O ódio que ele tem, então, é nutrido pelo fato de acharem que os cristãos estão fazendo a coisa errada. Então, ele
vai atrás disso. E ele é um zeloso, como foi falado, perseguidor da igreja, ou seja, ele faz isso de uma maneira certa, correta, afinco, dedicada, tudo isso. Então, Paulo não era um homem de fazer as coisas meia boca, tá? Paulo não fazia as coisas nas coxas. Paulo não fazia as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito. Se desse para fazer, para ele varrer um chão, ele varria o chão muito bem. Se desse para fazer alguma coisa para Paulo, ele fazia aquilo com maestria, ele fazia aquilo com destreza. Ele não fazia aquilo que tem que fazer de novo. Já que é para fazer, vamos fazer bem feito. E ele fazia isso, bem feito. Tanto foi bem feito que ele era muito temido, né, pelo onde ele passava. Até porque, então, a gente vê que ele era um zeloso perseguidor da igreja. E aí a terceira pergunta eu deixo para o diácono Sidney, que aí ele pode fazer o complemento, né, que ele gostaria de fazer. E aí, então, a gente faz o seguinte: como aconteceu a conversão de Paulo? Para que ele foi chamado? O que ele fez merecedor dessa chance de Cristo? Então, nós todos sabemos exatamente como aconteceu o evento, né, da conversão de Paulo. E eu entendo que homem como Paulo, ele só poderia ser convertido dessa maneira mesmo. Ele tinha que ser impactado de forma muito clara e muito forte para que ele viesse a dar chance de mudança dos seus conceitos. Então, Paulo, ele no caminho de Damasco, ele se encontra com uma luz fortíssima, faz com que ele caia do cavalo, ou que o cavalo o derrube, né? Porque talvez tenha sido o primeiro impactado pela luz, o cavalo, derruba Paulo, e Paulo então fica cego. Depois de 3 dias, ele recupera a visão. E quando ele recupera a visão, ele já está mudado. O que eu acho impressionante é que, por que essa tinha que ser dessa forma? Eu entendo o seguinte, que na área de vendas e marketing, tem um jargão que diz o seguinte, que para se vender bem, mesmo sendo um bom vendedor, para que ele possa vender bem, ele tem que acreditar no produto dele. Se ele não acredita no produto dele, ele não consegue transmitir firmeza, autoridade e certeza para ninguém. Quando você vende, você tem que convencer alguém de alguma coisa que aquilo seja bom para ele. E Paulo, ele tinha tanta certeza do que ele fazia como fariseu, que não era qualquer ensinamentozinho que ia fazer ele mudar. Ele tinha que ser impactado nos seus conceitos. Ele tinha que ser impactado na sua estrutura, e foi o que Jesus Cristo fez com ele. A partir disso, como é que Paulo faz? Paulo continua sendo um excelente vendedor. Ele vendia primeiro o que era o farisaísmo, e depois ele passa a vender o que era o cristianismo com a mesma capacidade. Por quê? Porque ele acreditava no que ele tinha. Paulo, se nós observarmos a vida de Paulo, todas as circunstâncias que ele atravessou, gente, qualquer um no primeiro naufrágio largaria. Qualquer um na primeira picada de uma cobra deixava tudo. Paulo não se importava e ele continuava. Por que ele teve 3 naufrágios? Porque ele teve o primeiro, ele entrou no navio no segundo e entrou no terceiro, e ele entraria no 4º. Por quê? Porque Paulo, ele não se importava com mais nada a não ser a salvação e cumprir o chamado que ele tinha recebido. Ele não se importava com mais nada. Ele não se importava sequer com a sua própria vida, porque a vida dele, ele sabia que estava na mão daquele que o tinha chamado. Ele diz isso nas suas palavras, nas suas cartas. Então é impressionante o seguinte: eu entendo que Deus, ele tinha que, para fazer tudo o que foi feito pelos gentios, precisava de um homem como esse, que tivesse essa estrutura. Uma coisa é o que Deus fez através dele, mas nós temos que levar em consideração a estrutura que tinha Paulo. E muitos de nós temos uma estrutura como a de Paulo, mas nós negligenciamos. Por quê? Porque pensamos primeiro em nós
e depois naquilo que devemos fazer pelo chamado que Deus nos fez. Então, eu entendo o seguinte, que essa conversão, ela foi uma conversão segundo a necessidade do que havia que ser transformado naquele homem. E o que ele fez para merecer? Nada. Absolutamente nada. E nem precisamos merecer para que nós venhamos a receber uma chance em Cristo. Muito bem. Só um minutinho. Deixa eu ver. O que a gente vai fazer aqui, ó? Depois da morte de Estevão, os cristãos foram para a região da Judéia, Samaria e outros lugares. Então, Paulo consentiu na morte de Estevão e o povo saiu. Tá? Paulo, então, recebe cartas e vai atrás. Ok? Ele vai para Damasco para prender cristãos. No caminho, ele tem esse encontro que o diácono Sidney comentou, com Cristo. Ele foi transformado e passou a crer no Mestre. A graça, então, o alcançou. Né? Olha só, vamos ver se nós estamos na mesma página, vamos ver se nós estamos juntos aqui. Paulo nasce em Tarso, tem uma excelente educação, ele vai para Jerusalém, estuda com Gamaliel, ele aprende toda a doutrina do farisaísmo, ele é um judeu dedicado naquilo tudo. O evangelho começa a crescer, ele acha que a coisa está errada, que não é dessa forma, então as pessoas mandam ele para aprender, para ir atrás, para fazer tudo isso, por causa da cultura e do conhecimento que Paulo tinha. Tudo bem? Estamos todos juntos aqui? Isso, então, resumidamente, é o que acontece. E aí, Beto, por favor. Então, eu li esse texto de Atos 9 várias vezes, só que hoje eu tive uma interpretação um pouco diferente do que eu tinha e eu queria compartilhar com vocês. Quando a gente vê a vida de Paulo, e o que aconteceu quando Ananias, depois que ele ficou cego, orou por ele, caiu escamas dos olhos. E a ideia de escama dos olhos que tenho é que Paulo deixou de ver sobre a lente da carne e passou a usar a lente da graça. Legal. E é muito engraçado quando a gente pensa isso, que foi exatamente isso. E quando você vê que você estava usando uma lente errada, quem usa óculos deve saber, você enxerga as coisas embaçadas, torporosas. Uma meia-verdade, olhando de longe, parece verdade, não parece? Só que você tirou aquela lente que embaçava os olhos de Paulo, quando caiu. E Paulo, na verdade, o que acontece? Ele continuou, e para ele, com certeza, deve ter sido muito mais dolorido defender aquilo que ele, pela lente da carne, achava que era errado. Mas que depois que caiu as escamas dos olhos, ele conheceu que estava errado, teve certeza. E era certo para ele, agora é certo fazer porque a graça chegou a ele. Então, essa ideia, quando a gente olha, está em Atos 9, 18, que fala no mesmo instante que Ananias olhou, sementes caíram nos olhos. O que turvava o entendimento de Paulo, deixou de existir. E aí tudo aquilo que ele aprendeu, deixou de existir? Não. Continuou fazendo sentido, mas de uma forma continuada, cumprido. Jesus era o Messias. Ele veio, não está esperando mais, já chegou. Ele compreendeu, né? Ele entendeu. Muito bom, viu? E aí, então, Paulo, agora, ele está transformado. Todo o seu conhecimento teológico, secular, toda a sua estrutura, agora ele vai focar agora pelo outro lado, tá? E aí diz o seguinte: Paulo cumpriu fielmente o seu ministério? Ele cumpriu fielmente o seu ministério? Sim, cumpriu fielmente o seu ministério. E o que ele fez depois da conversão? Ele se converteu, e aí? E agora? Continuou sendo Paulo, só que um Paulo agora diferente, né? O que ele começou a fazer então? Agora, a gente vê aquele Paulo zeloso que nós conversamos, que nós falamos, que ele sempre foi dedicado, que ele sempre honrou as suas tradições, que ele sempre honrou a sua cultura, honrou o seu caráter, o seu perfil, a forma como ele foi ensinado. Ele passa então o quê? Empregar toda a sua energia agora no Evangelho. Então ele muda o conceito dele
mas a forma de agir dele, ele continua. Quer dizer, ele continua sendo dedicado, zeloso, só que agora do outro lado. Opa, vamos voltar aqui. Volta, aqui. Ele fez 3 viagens missionárias no período de 10 anos. Ele plantou igrejas na Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Concentrou a programar o evangelho nas cidades estratégicas. Colocava pessoas como presbíteros para liderar a igreja e elas cresciam. Preso, continuou com sua fé e morreu no ano de 68, decapitado. Um breve resumo de tudo o que ele fez depois, tá? E a gente observa toda a sua história, a sua estrutura, de tudo que ele fez em proclamar o evangelho, programar também as suas visitas em cidades onde poderiam render frutos. E lá ele plantava uma igreja, a gente está falando de Paulo, plantador de igreja. Ele ia lá, pregava o evangelho, tudo, pregava, falava, instituía a igreja, deixava alguém tomando conta e ia embora. E assim ele foi fazendo reiteradas vezes. E depois que ele fez isso, ele voltava para visitar, para ver como estava. Tanto é que ele fez 3 viagens missionárias. E aqui, a gente vai ter aqui, ó, a primeira viagem dele, tá? Uma viagem curtinha, aproximadamente aí de 2 anos, 1 ano e pouquinho, tá? Aonde ele sai de Antioquia, vai dar uma viagemzinha ali para Listra, Icônio, Derbe, então faz apenas um tour, tá? A primeira viagem dele. Depois que ele faz a primeira viagem missionária, ele parte então para a segunda viagem. Já é um período um pouco mais longo e a distância também ela é um pouco maior, tá? Todo esse período aqui que ele roda. E aí lembre-se, a gente está falando de uma época que ele está indo de navio, de cavalo, de carruagem, a pé. Está indo com um chapéuzinho, com, sei lá, como é que ele vai, né? Um bornalzinho lá e vai pregando, vai levando a palavra, vai indo, com a mesma dedicação que ele teve. Isso que é importante, que frisar bem, né? Paulo, dedicado, Paulo, zeloso, Paulo, afinco, né? Então, ele vai isso, ó, e ele corre toda essa área, levando o evangelho, plantando igreja, colocando lá as pessoas. Depois disso, ele faz a terceira viagem missionária dele. São 3 viagens no período de 10 anos, tá? Ele sai de novo aqui de Antioquia, visita as igrejas por onde ele passou, tal, até chegar em Jerusalém. Então a gente observa o que ele fez durante esse curto período. Se a gente pegar 10 anos, não é um período muito longo, tá? Pelo fato de ele ter passado por tantos lugares e tantas cidades que ele foi, tá? E aqui a gente tem um resumo das viagens missionárias dele. Tá? Aqui já estão colocadas todas as 3 viagens por onde ele passou, as cidades por onde ele passou, todo o trajeto dele. E por último, essa linha aqui, ó, um pouco mais clara, é a última viagem dele. Só que essa viagem aqui, ó, termina em Roma, que é a viagem aonde é a última viagem aonde ele vai morrer, tá? Essa é a última viagem que Paulo faz. Aí o nosso barquinho sai daqui e vai para lá. Nós estamos caminhando para o final já da lição, e o que vem trazer para nós isso? Resumir a vida de Paulo em 45 minutos é um tanto quanto desafiador, porque você tem toda uma história de 13 epístolas, talvez, aí, como o pastor Genésio falou, até também Hebreus, de tudo que a história toda dele, que ele fez, de todo o passado que ele construiu, mas ele foi, como nós podemos colocar, que ele, quando ele estava com a visão distorcida,
ele tinha aquela ideia de que precisava perseguir e prender os cristãos. Mas quando caiu as escamas, quando Jesus o encontrou, ele vai agora pelo outro lado. Ele continua fazendo agora com a mesma dedicação, só que agora ele busca o Evangelho. E aí a gente observa que, quando uma pessoa diz assim, a gente às vezes a gente observa em alguns filmes, quem é você? Ah, eu sou o general tal, participei de 3 guerras, fiz isso, fiz aquilo outro, né? Aí pergunta assim, Paulo, conta para mim, quem é você, Paulo? Aí Paulo diz o seguinte, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeados com vara. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos de rios, enfrentei perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e a nudez. Coríntios 11, 23 e 27. Cara, tchau, Paulo, pode ir embora. Você é o cara. Eu não sou absolutamente nada. Você pode ter condecoração, você pode ter diploma, você pode ter participado de guerra, pode ter feito isso. Mas o que ele passou, e o que ele fez aqui, descrito em Coríntios 11, do 23 ao 27, é o resumo de tudo o que esse cara passou. 3 vezes naufrágio, 5 vezes açoutes, fui apedrejado, dado como morto, passei fome, nudez, frio, mas ele continuou incansável na obra do Senhor. E até quando ele estava preso, nos seus últimos momentos, ele pede para chamar Marcos, e diz assim, ó, traz os livros, traz os pergaminhos. Cara, ele queria estudar ainda mais a palavra ainda. E ele propagando e falando do Evangelho. Eu ia fazer um comentário, Fábio, justamente em cima disso, que nós vivemos a nossa vida aos pés de Cristo e as circunstâncias que nós vivemos, elas vão criando uma armadura em nós. E nós vamos ficando ao longo do tempo carrancudos, vamos ficando chatos, vamos esquecendo o sorriso, a graça, vamos esquecendo a meiguice e vamos nos tornando, mesmo em Cristo, somos servos de Cristo. E a gente diz, não, sabe que olha, eu tenho vivido tantas dificuldades, são meus filhos, sabe, me dão tanto trabalho, a falta disso, a falta daquilo. Mas Paulo, a gente vê que quanto mais episódios como você relatou ele vivia, mais ele olhava para Cristo e mais ele vivia o caráter de Cristo. Eu sempre gostei muito das introduções das cartas de Paulo. Vocês observam que Paulo, quando ele fala de si nas suas cartas, ele fala de si em Jesus. Ele chega a dizer o seguinte, em cartas dele, será que vocês estão precisando de algum dom que Deus me deu para que eu possa ajudá-los? Ele não diz, será que eu posso fazer alguma coisa? Ele diz, será que o dom de Cristo em mim pode fazer alguma coisa por você? Agora, a introdução da carta de Paulo a Filemon, que eu vou ler aqui um pedacinho dela, expõe exatamente o seguinte, final do ministério de Paulo, final da sua vida, depois de ter passado por tudo isso aí que você relatou, olha as palavras dele, olha o amor que ele tem pelas almas. Ele diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo,
e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Afia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo, pois tive grande alegria, consolação por causa do teu amor. Gente, é impressionante. É impressionante, né? É esse homem que viveu tudo isso aí que você falou. E nós, com 2% disso daí, já é o suficiente para a gente estar ali na porta com cara de melancolia. Muito bem. A gente... Então, a gente está encerrando aqui a lição, tá? A gente poderia falar muito mais ainda, muita coisa... Não? A gente quer... Acho que o tempo está avançando e como o diácono Sidney pegou um texto, eu acho que o próprio Paulo, diante de tudo que a gente tem estudado aqui, ele mesmo conclui, né? Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Amém. Esse é o homem que a gente passou hoje aqui, conhecendo um pouquinho dele, da história dele, tá? E na próxima semana, nós vamos falar sobre Timóteo, o jovem a serviço do reino, que foi discipulado por Paulo, tá? Desse Paulo que a gente comentou, que a gente falou, e que Deus, do seu infinito amor e a sua bondade e misericórdia, venha nos abençoar, e nós possamos aprender um pouquinho mais a respeito dessas vidas missionais que tem trazido para nós. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela participação também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.